nós estamos no 8º evento do Programa de Educação Social para a Saúde. Todos os que estão aqui conhecem, porém vai para o YouTube, e nesse YouTube, meu nome é Luiz Lavinsky, sou vice-presidente e diretor desse programa. Anuncio que o nosso presidente, que geralmente faz a abertura, geralmente não sempre faz a abertura, hoje está impedido por força maior. Nós vamos ter uma manhã de gala pelos palestrantes e pelo tema. Esse programa, o objetivo dele é cumprir uma obrigação estatutária da academia, que é contribuir para a saúde da população. E também nós teríamos o objetivo de integrar os novos talentos. Esse grupo são colegas de renomado saber, reconhecido saber, e integrados com a academia para algumas atividades. E essa é uma atividade que realmente os integra e favorece a visibilidade desses talentos que realmente são de expressão dentro da nossa comunidade científica. Todo o conteúdo desse programa está sendo armazenado no mesmo dia no YouTube e esperamos que seja de utilidade, como é a nossa meta. Nós vamos iniciar as atividades convidando o Dr. Ives Cavalcante Passos, o Dr. Ives Cavalcante Passos, para a sua apresentação. Mas antes disso, eu gostaria de manifestar o seu currículo, que é de professor do Departamento de Psiquiatria da URGS, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Psiquiatria e Ciências do Comportamento, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor pela University of Texas Health Science Center at Houston, ocupa os postos de novo talento pela Academia Sul-Rio-Grandesa de Medicina, jovem líder médico pela Academia Nacional de Medicina, Young Physician Leader pela The Inter-Academy Medical Panel, editor-in-chief da Trends in Psychiatry and Psychotherapy, tesoureiro da Associação Brasileira de Transtorno Bipolar, diretor de ensino do Centro de Estudos Luiz Guedes e coordenador do Grupo Alliance Artificial Intelligence e Neuroscience. Só por esse currículo, ele já não se enquadra muito como jovem talento, está à frente da sua idade. O felicito por todo esse papel que tem e, sem mais delongas, o convido, então, para a sua apresentação, que será seguida pelos comentários do professor Kabczynski, que o apresentaremos em seguida. Por favor. Bom dia a todos, bom dia aos acadêmicos, muito obrigado pela apresentação, acadêmico Luiz Lavinsky. Para mim é um prazer, então, tá hoje, sábado pela manhã, conversando sobre um tema tão importante, que é como lidar com a tristeza e a depressão durante a pandemia pelo novo coronavírus. E como novo talento da academia, para mim é um prazer estar aqui com o acadêmico Flávio Kabczynski, que sempre tem sido uma inspiração há muitos anos da minha carreira. Também agradeço à academia por selecionar um tema relacionado à saúde mental. A academia é muito bem representada também, além do acadêmico professor Flávio Kabczynski, o acadêmico Paulo Abreu e o acadêmico Sérgio Paulo Ramos. E é um prazer poder trazer para a população mais informações acerca da saúde mental.
Bom, aqui são meus conflitos de interesse, eu não tenho nenhum conflito de interesse diretamente vinculado a essa apresentação que eu estou fazendo, né? Quando a gente fala sobre tristeza e depressão, é interessante primeiro a gente definir tristeza, né? E tristeza é uma emoção básica, né? Existe um pesquisador chamado de Paul Ekman, que ele definiu as emoções básicas da espécie humana, né? E basicamente são 6. Né? A tristeza, o medo, a alegria, o nojo, a raiva e a alegria e a surpresa. Né? Então, a tristeza e o medo, elas também fazem parte das emoções básicas e como fazendo parte dessas emoções, elas são expressões fisiológicas normais da espécie humana. Né? A tristeza é importante quando acontece uma adversidade na nossa vida. É importante que a gente fique triste. A gente acaba se isolando para ruminar mais algumas ideias e tentar achar um novo cenário. Então, a tristeza ela tem essa importância de fazer com que a gente, às vezes, se isole, pense, né? Uma ruminação é característica da tristeza, né? Para a gente pensar em novas saídas para novos cenários. Assim também é o medo. Né? O medo também é uma emoção importante. Quando a gente está diante de uma situação que pode gerar um problema, é importante que a gente fique com medo para que a gente se organize e se prepare para aquela situação. O que acontece é que durante essa pandemia pelo novo coronavírus, alguns mecanismos podem intensificar essas emoções básicas. Né? E logo no começo da pandemia, saiu um importante artigo numa revista científica famosa da medicina que explicava os mecanismos através dos quais a pandemia pelo coronavírus poderia gerar problemas de saúde mental, né? Sobretudo intensificando a tristeza e a ansiedade, o medo. Né? Então, o medo de contrair ou passar a doença gera angústia, claro, na população, a exposição excessiva à cobertura da mídia, né? Então, ficar todo o tempo à frente da televisão ou do rádio, ou mesmo nas mídias sociais, isso pode gerar ansiedade diante digamos assim, da exposição massiva que a gente está tendo a informações relacionadas ao coronavírus. O distanciamento social e a quarentena, que são medidas necessárias para diminuir o contágio do vírus, mas quando a gente faz distanciamento social, alguns pesquisadores argumentam que a gente está diminuindo, de uma certa forma, o nosso vínculo social e também quebrando a nossa rotina, e que isso pode piorar os sintomas de tristeza. A crise econômica, que pode agir indiretamente, né, digamos assim, aumentando a prevalência de depressão. Existem outros mecanismos também. A restrição de tratamento de saúde mental presencial, né? É claro que agora, com o avanço da telemedicina, a gente teve um grande, digamos assim, um grande avanço nesse campo do tratamento online dos pacientes. Entretanto, ainda existem situações que o tratamento presencial é fundamental, né? Situações de risco, muitas vezes, ou em casos de pacientes mais refratários. Né? Agravamento de problemas de saúde física, né? Então a piora da saúde física da população também pode levar a uma piora da saúde mental. A gente sabe que a saúde mental e a saúde física são bem relacionadas e muitas vezes informações pouco claras por parte das autoridades de saúde pública. Isso também pode gerar, digamos assim, sintomas de saúde mental na população, quando ela percebe que não está sendo guiada de maneira adequada. Né? Então, essa revisão que foi publicada no começo da pandemia colocava esses como sendo os principais agentes que levam à piora da saúde mental durante a pandemia pelo novo coronavírus. Bom, tristeza e medo são emoções básicas, mas provavelmente por intensificar essas emoções e também levar a outros sintomas, quando a gente vai ver mais adiante na definição de depressão, a gente provavelmente vai ter uma quarta onda relacionada à pandemia pelo coronavírus. A primeira onda foi a onda de complicações de saúde relacionadas ao próprio coronavírus. A segunda onda eram complicações urgentes, não diretamente relacionadas ao coronavírus, mas muitas vezes, como boa parte do gasto em saúde pública foi direcionado pelo coronavírus, outras áreas acabaram ficando desassistidas. A terceira onda seria a descompensação das doenças crônicas e a quarta onda, por esses mecanismos que eu falei para vocês, seriam, então, o aumento da prevalência das doenças psiquiátricas, né? E muitas vezes aqui também relacionadas a problemas econômicos e burnout. Bom, eu queria então agora falar sobre depressão, né? E
quando a gente fala sobre depressão, uma figura importante na história é o estadista Winston Churchill, né? Então, a gente tem na academia os encontros literários, né, que eu tive a oportunidade de participar com o acadêmico Rogério Xavier em uma ocasião, e o Winston Churchill, ele além de ser um grande estadista, ele também ganhou o prêmio Nobel da Literatura, né? E uma coisa interessante que ele tinha depressão, é que ele refletia bastante acerca dos próprios sintomas, né? Não só refletia, na obra dele, a gente vê ele discutindo sobre a depressão. Tem um fragmento particular que ele fala assim, que chegou um novo psiquiatra na cidade, né? Se meus sintomas depressivos aparecerem, quem sabe eu vou marcar uma consulta com ele, né? Ainda hoje, boa parte das pessoas que têm depressão não buscam atendimento, né? Na verdade, 50% das pessoas do mundo que têm depressão não buscam atendimento. E o Churchill, nesse sentido, ele é um exemplo de que a depressão pode ser tratada e pode ser, muitas vezes, a gente pode adquirir habilidades para lidar com ela, né? E ele fala isso na sua obra sobre como a depressão impacta na sua vida. Ele tinha uma percepção, um insight muito interessante acerca dos seus sintomas depressivos, né? Diante disso, o que é depressão, né? Depressão ela é uma doença que vai além, então, da emoção básica da tristeza. A gente tem uma constelação de outros sintomas associados à depressão. E esse fenômeno, ele muitas vezes ele persiste por dias sucessivos, né? A maior parte do dia do paciente por dias sucessivos, né? Então, além da tristeza como um sintoma da depressão, a gente também tem a falta de prazer em fazer as coisas, que é a anedonia, os sentimentos de culpa, as ruminações obsessivas, que são muitas vezes esses pensamentos de culpa excessivo que a pessoa eventualmente pode ter, a irritabilidade, a dor, que eventualmente pode estar presente também na depressão, diminuição da libido, ansiedade, a instabilidade do humor, a diminuição da energia, diminuição da concentração. Muitas vezes, durante a depressão, a gente tem uma redução do apetite e uma alteração do padrão de sono também, e também alterações psicomotoras. Muitas vezes o paciente fica mais lentificado durante a depressão. Além desses sintomas, a gente tem um sintoma mais grave aqui da depressão, que seriam as ideações suicidas, né? Então, a depressão, ela tem uma constelação de sintomas no qual a tristeza intensa, né, também faz parte, né? Formalmente, hoje a gente dá o diagnóstico da depressão através de uma entrevista com um profissional da área da saúde mental, com um médico ou um profissional especializado na área da saúde mental, né? Então, formalmente, a gente utiliza o DSM-5, né? E eu não vou entrar em tantos detalhes, mas, basicamente, a gente tem que ter 5 ou mais desses critérios aqui, desses sintomas abaixo, por pelo menos 2 semanas. Então, seria o humor deprimido, que é muito ligado à tristeza, à falta de prazer, ou a perda de interesse em fazer as coisas do dia a dia, né? A alteração do peso, a alteração do padrão de sono, o retardo psicomotor, a fadiga, os sentimentos de culpa e, eventualmente, também a dificuldade de se concentrar e a ideação suicida, né? Então, entre esses sintomas, se a gente tiver 5 deles, mais formalmente é dado o diagnóstico de depressão. O diagnóstico ele é eminentemente clínico e depende da avaliação, né, da anamnese do paciente, né? Não existe um exame laboratorial ou de neuroimagem que dê o diagnóstico de depressão, digamos assim, na prática clínica, né? Talvez no futuro, com o desenvolvimento de técnicas de análise mais sofisticadas, do campo da inteligência artificial, a gente consiga incrementar, né, e adicionar algum biomarcador, ou um conjunto de biomarcadores que auxiliem no diagnóstico da depressão. E qual o tamanho do problema? Bom, no Brasil a gente tem uma prevalência de depressão, é claro que vai ter uma pequena variação de estudo para estudo, mas esse que eu trouxe para vocês ele mostra uma prevalência aqui de 18,4%, né? Ou seja, 38 milhões de brasileiros já tiveram um episódio depressivo em algum momento da vida, né? Ou seja, é o tipo da doença muito prevalente, né? E que provavelmente, como disse o secretário da Organização Mundial de Saúde recentemente, a conta não fecha, né? A gente tem muitos pacientes com depressão e poucos psiquiatras e psicólogos e médicos, de uma maneira geral, para abordar esses pacientes. É por isso que a gente talvez tenha que buscar soluções inovadoras para a gente auxiliar a população a lidar com esses sintomas, né? Como o acadêmico Luiz Labinsky estava falando, né? Esse período da pandemia pelo coronavírus
ele trouxe, claro, grandes problemas, digamos assim, mas ele também é um período de oportunidades, né, no crescimento da telemedicina e, quem sabe, na utilização de tecnologias digitais, né, na abordagem dos problemas de saúde, incluindo a saúde mental. Bom, um problema, talvez aqui o espectro mais grave da depressão é o suicídio, né? E o suicídio, ele vem aumentando as taxas no Brasil. Embora as taxas mundiais elas permaneçam as mesmas, no Brasil, aqui entre 2007 e 2016, a gente teve um aumento de 18% nas taxas de suicídio, né? Aqui a prevalência nos estados do Brasil, quanto mais vermelho o estado, maior é a taxa de suicídio, né? E essas taxas vêm aumentando, mas o suicídio, assim como também a depressão, eles são perfeitamente tratáveis, né, e preveníveis. O problema aqui é identificar os pacientes e a busca pelo tratamento, né? Por isso que eu enfatizo a importância de, caso a pessoa esteja passando por um episódio depressivo, buscar o tratamento com um profissional, né, da área da medicina ou da psicologia. Bom, para a gente entender o suicídio, que é esse espectro mais grave da depressão, a gente tem aqui, então, um conjunto de fatores de risco, né? Então, a gente tem fatores de risco no nível individual, né? Então, aqui, história familiar, traumas na infância, prejuízo cognitivo, ansiedade, impulsividade, uso de substâncias, e aqui fatores mais proximais, como o comportamento desinibido, a desesperança, né? Doenças psiquiátricas, podem levar à ideação suicida e, eventualmente, à tentativa de suicídio, né? Existem fatores também, além dos individuais, fatores relacionados a questões sociais e econômicas, né? Então, relatos da mídia, né? Às vezes, relatos, eventualmente, existe uma maneira de falar sobre o suicídio, né? E é importante a gente falar de uma maneira que reflita o quão é prevenível o suicídio e o quanto é importante buscar o tratamento quando a gente está passando por esse tipo de sofrimento, né? O acesso aos meios, então, locais que têm baixa estrutura de saúde mental, a gente acaba tendo maiores taxas, não só de depressão, mas também de ideação suicida, e o acesso, como eu estava falando para vocês aqui, pobre aos cuidados de saúde mental. Além disso, mudanças rápidas na estrutura social, né? Como a gente vivenciou recentemente durante a pandemia, crise econômica e isolamento social podem estar associados à ideação suicida, né? Durante o episódio, agora, durante o período da pandemia, ela provavelmente vai intensificar esses fatores que eu marquei em amarelo para vocês, né? Então, mudança rápida na estrutura social, crise econômica, isolamento social, ansiedade, uso de substâncias, né? A desesperança, a própria pandemia é um evento traumático para muitas pessoas, né? Então, pode ser que aconteça um aumento nessas taxas de ideação suicida, e é por isso que é importante a gente saber como lidar com a tristeza e com a depressão, para que a gente consiga prevenir esse tipo de desfecho clínico, né? Então, agora a gente vai para essa parte da palestra, né? Dicas para lidar com a tristeza, né? Então, coloquei aqui algumas dicas. A principal dica é a atividade, né? Então, o que eu quero dizer com atividade, né? Existe uma intervenção da terapia cognitivo-comportamental chamada de ativação comportamental. A maneira como ela funciona é relativamente simples, né? Eventualmente, a pessoa pode estar triste, mas se ela fizer uma atividade, mesmo sem ela estar motivada, mesmo sem ter motivação, aquilo mexe nas emoções dela, né? Melhora eventualmente a tristeza dela ou a ansiedade. Quem não lembra, muitas vezes estava se sentindo triste e de repente foi fazer uma atividade física e depois se sentiu melhor. Ou de repente foi para um evento em família ou para um encontro com amigos, estava se sentindo triste e depois do encontro se sentiu melhor. Então, fazer atividades, independente de estar motivado ou não, ajuda na melhora da tristeza, né? Então, uma dica importante é colocar atividades prazerosas e fáceis no dia a dia da pessoa, né? E a gente não precisa estar motivado para isso. A gente pensa que para fazer uma atividade a gente tem que estar motivado. Na verdade, muitas vezes, a atividade é que precede a motivação. Eu começo a fazer aquela atividade e, de repente, eu começo a me motivar, né? Então, eventualmente, eu quero começar a fazer atividade física, eu posso não estar tão motivado para fazer minha primeira corrida, mas, eventualmente, à medida que eu for correndo, eu vou
me motivando, ou que eu vou na academia, eu vou me motivando, ou eu vou praticando esporte, eu vou me motivando. Então, muitas vezes, a atividade ela vai preceder a motivação. E é importante incluir atividades, e sobretudo as atividades que são prazerosas e fáceis de executar. Eu coloquei algumas delas aqui, é claro que isso depende, né, o que é prazeroso para cada um é muito específico, é uma experiência individual, mas eu coloquei alguns exemplos de atividades que a gente pode fazer no nosso dia a dia, inclusive nesses períodos de isolamento, né, de distanciamento social. Então, trabalhar no jardim, aprender um instrumento musical ou tocar um instrumento musical para quem já sabe tocar, trabalho manual, eventualmente trabalho com argila, organizar o escritório ou o armário, eventualmente pode ser também uma atividade prazerosa, ler um livro, ver um filme, brincar com jogos online e ter encontros virtuais com amigos, né? Então, embora a gente tenha tido esse período de maior distanciamento, pelo menos físico-social, talvez a gente tenha até se aproximado mais digitalmente com essa atividade que a gente está fazendo aqui, e isso com certeza auxilia a gente a lidar com a tristeza, né? É interessante também fazer uma lista de afazeres, né? Então, quem sabe, antes de dormir ou de manhã cedo, quando acorda, fazer uma lista das atividades que vai fazer no dia, para que a quebra da rotina que veio com a pandemia possa também ser abordada, né? A gente inclua algumas atividades que a gente possa executar no nosso dia a dia. Atividades, não só as atividades prazerosas e fáceis de executar, mas também atividades que dão um senso de realização pessoal e também atividades de autocuidado, né? Então, ter um momento do dia para o autocuidado, seja cuidados com higiene ou fazer atividades relacionadas digamos assim, à estética pessoal, que promovam um autocuidado, né? É importante a gente incluir essas atividades no nosso dia a dia, né? Então, essa é a primeira grande dica de como lidar com a tristeza, né? Colocar atividades no dia a dia, mesmo sem estar motivado, né? Aquelas atividades elas acabam impactando nos nossos sentimentos de tristeza. Atividade física. Então, esse aqui está muito claro que a atividade física, além de ter um impacto na saúde física, ela também tem um impacto na saúde mental, né? Então, a atividade física está associada à melhora de sintomas depressivos e melhora de sintomas ansiosos. E também previne a recaída em episódios depressivos, né? Então, a atividade física como sendo um ponto importante, uma dica interessante para lidar com a tristeza. A última dica para lidar com a tristeza seria organizar o sono, né? Ter uma rotina regular de sono. Nesses períodos de pandemia, com a quebra da rotina, às vezes o sono pode ser atrapalhado. Também essa exposição que a gente tem muito grande à luz do computador, né, ou do smartphone pode também prejudicar um pouco o sono. Então, quais seriam algumas dicas nesse sentido? Tentar ter uma rotina regular de sono, ou seja, dormir num determinado horário e acordar num determinado horário e manter esse padrão durante o dia a dia, incluindo os finais de semana. Usar o quarto apenas para dormir, ou seja, de tarde, de manhã, evitar ir no quarto, né? For trabalhar, evitar trabalhar na cama, trabalhar sempre no escritório. Evitar comer muito ou ingerir muito líquido antes de dormir, senão a noite de sono pode ser prejudicada, né? Eventualmente acordar múltiplas vezes para ir ao banheiro. Evitar álcool, tabaco, cafeína, chimarrão aqui no sul antes de dormir, né? Então, essas substâncias elas alteram a arquitetura do sono, né? O ambiente tem que ser um ambiente completamente escuro e sem ruídos para dormir, evitar também sonecas muito prolongadas durante o dia, praticar atividade física e evitar a luz branca ou azul à noite, né? Então, com a questão do avanço do mundo digital, com a questão da pandemia pelo coronavírus, é importante que a gente, depois ali das 8 da noite, mude a luz do computador, né? Tire aquela luz branca ou azul e coloque a luz vermelha, amarela ou laranja, que são luzes que não atrapalham o sono, né? Elas não inibem a melatonina, como a gente fala, mas elas acabam não atrapalhando o sono. Bom, algumas dicas, então, para lidar com ansiedade também, com medo que pode estar aparecendo durante a pandemia, né? Eu coloco uma dica aqui muito interessante, que é a respiração diafragmática. É um tipo de respiração que acaba aliviando os sintomas de ansiedade. Como é que funciona? Então, a pessoa pode deitar ou sentar e aí colocar a mão direita ou a esquerda aqui sobre o tórax, na figura que é a mão esquerda sobre o tórax e a mão direita sobre o abdômen, né? E aí a pessoa vai tentar respirar utilizando o abdômen, né? Então, o abdômen vai para cima na inspiração, né? E aí se passa 3 segundos de inspiração, depois 3 segundos de apneia,
3 segundos de expiração e, por fim, 3 segundos de apneia. É sempre interessante esse foco, assim, o que tem que mexer aqui, de acordo com a figura, é a mão direita, né? A mão que está sobre o abdômen. A mão esquerda ela vai ficar parada, né? A gente não mexe o tórax na respiração diafragmática, apenas o abdômen. E aí fazendo esse tempo que eu estou falando para vocês, 3 segundos para cada uma dessas fases. Inspiração, apneia, expiração e apneia novamente. Fazer isso 2 vezes por dia, por 10, 15 minutos, acaba aliviando os sintomas de ansiedade. Outra dica também é a meditação e o mindfulness. A gente já tem alguns aplicativos de meditação disponíveis no celular, né? Mas o mindfulness muitas vezes é uma prática que precisa ser guiada. Eu dou como sugestão aqui a prática guiada do Dr. Marcelo Trombica. Ele tem feito, então, uma prática guiada gratuita, né? Frequentemente, a última foi na quinta-feira, em colaboração com um grupo de pesquisa de mindfulness da Harvard Medical School, né? Então, basicamente, dá para acessar, dá para seguir o Dr. Marcelo Trombica ali no Instagram, ele vai postando no Facebook, ele vai postando os links para essas práticas de mindfulness que ajudam a lidar com os sintomas de ansiedade durante a pandemia, né? Essa é uma iniciativa da Harvard Medical School e que essa prática é uma prática em português, né? Eles disponibilizaram essas práticas em diversas línguas para ajudar a população. Para a ansiedade também é interessante reduzir a exposição à mídia. É claro que é importante a gente se informar acerca do coronavírus. É importante a gente sentir a ansiedade e o medo, né, para que a gente possa se preparar, né, usar álcool gel, usar máscara, manter um certo distanciamento social, mas a exposição excessiva pode ser prejudicial e gerar algum transtorno de ansiedade. Então, checar informações relacionadas ao coronavírus 1 ou 2 vezes durante o dia, né? Não ficar checando constantemente. E a depressão? Bom, a gente deu dicas para lidar com a tristeza e a ansiedade. Mas e se eu tiver com um episódio depressivo? Se eu tiver com sintomas que vão além da tristeza, né? Ou seja, se tiver aqueles sintomas de falta de prazer em fazer as coisas, de diminuição da concentração, alteração do padrão de sono, alteração do apetite, isso estiver passando por dias sucessivos, né? Ou seja, eu estou num episódio depressivo, estou com dificuldade, inclusive, de manter minha rotina e meu trabalho. Bom, nesse caso, no caso da depressão, o ideal, como eu falei para vocês, é buscar o tratamento, né? Ainda hoje, somente 50% das pessoas que têm depressão buscam tratamento, né? Então, é interessante, diante de um episódio depressivo, ter a assistência de um profissional. Até porque a depressão tem múltiplas estratégias para a gente abordar a depressão. E se ela é bem abordada, a gente tem um bom prognóstico, né? Geralmente os pacientes ficam bem. É um transtorno que, em muitos cenários, ele é tratável e o paciente consegue restabelecer sua vida de maneira adequada. Mas ainda hoje existe a regra das metades. Somente 50% procura o tratamento, somente 50% é corretamente diagnosticado, somente desses diagnósticos, 50% acabam recebendo, de fato, um tratamento e somente 50% conclui o tratamento. Ou seja, somente 6,25% de todas as pessoas com depressão concluem o tratamento. Então, é importante, eu acho, que ficar essa mensagem, que o episódio depressivo ele tem tratamento e é importante buscar esse tratamento para que a gente possa retomar a nossa vida e, digamos assim, dar maior qualidade no seu dia a dia. Os pontos importantes, eu vou colocar algumas estratégias de tratamento, brevemente, de depressão, mas para a gente ter conhecimento do que está aí, das novidades, né? O principal tipo de tratamento para depressão são os antidepressivos, né? Então, a gente tem uns quantos antidepressivos. E tem 2 informações importantes acerca dos antidepressivos. A primeira é que eles não fazem efeito de imediato, né? Para a gente aferir, né, fazer um teste realmente confiável, a gente precisa que o paciente utilize o antidepressivo por pelo menos 4 a 6 semanas, né? Pelo menos 1 mês de tratamento. Muitas vezes eles vão fazer efeito antes, vão fazer efeito com 1, 2 semanas, mas para a gente saber se aquela medicação de fato funciona, a gente precisa de pelo menos 1 mês de tratamento. Alguns pacientes vão responder tardiamente, né? Um outro ponto interessante é, a partir do momento que o paciente melhorou da depressão, alguns pacientes perguntam, bom, será que eu vou suspender agora meu antidepressivo? E o ideal é que não, é que se faça um tratamento de manutenção por pelo menos 6 meses a 1 ano. Em alguns casos, a gente faz até tratamento contínuo, diante daquelas depressões recorrentes e depressões
mais grave. Além dos antidepressivos, recentemente tem sido muito utilizado a ketamina, né, que tem um efeito antidepressivo rápido. Então, enquanto os antidepressivos tradicionais muitas vezes demoram para fazer efeito, a ketamina ela já tem uma ação rápida. E é boa para aquela depressão refratária e para a ideação suicida, né? É claro que é um campo que está avançando, a gente ainda precisa de mais evidência científica na literatura, mas ela tem uma eficácia interessante, sobretudo para melhorar a ideação suicida rapidamente, né? Recentemente, em 2019, né, em março de 2019, o FDA aprovou uma formulação nasal, né, chamada de esketamina, que é uma molécula semelhante à ketamina, sendo que é administrada por formulação nasal e com uma boa eficácia no tratamento da depressão resistente. O FDA é como se fosse a Anvisa do Brasil, né? É um órgão americano de regulação de medicações e, enfim, que é muito respeitado mundialmente, né? Diante disso, há algumas semanas a Anvisa, né, liberou aqui no Brasil, então, esse mesmo spray nasal, né? Então, é uma novidade no campo do tratamento para a depressão, né, utilizando, então, esse spray nasal para os casos de depressão refratária, tem uma ação rápida e nos pacientes com ideação suicida, né? Além dos antidepressivos, da ketamina, esketamina, a gente tem um lítio, que é uma medicação que, eventualmente, muitas vezes é combinada no tratamento e que previne, digamos assim, a ideação suicida. Então, o que a gente está percebendo? Que a depressão é perfeitamente tratável, assim como a ideação suicida é perfeitamente tratável, né? A gente consegue tanto abordar agudamente a ideação suicida, mas também prevenir que ela reapareça, né? Psicoterapia também é uma abordagem interessante nos pacientes que têm depressão, né? A terapia cognitivo-comportamental e a terapia interpessoal são as terapias com maior nível de evidência para a depressão, né? Segundo esse guideline do CAMAT, né? Mas existem outras terapias também que têm muita efetividade também no tratamento da depressão, como a psicoterapia de orientação analítica também, e outras intervenções também relacionadas à psicoterapia, né? E o interessante da terapia, a terapia cognitivo-comportamental, ela meio que treina o paciente, né? A gente estava falando do Churchill, esse estadista inglês, né? E como ele tinha percepção dos seus sintomas depressivos e quando ele percebia, às vezes ele dizia, bom, tem que buscar um psiquiatra, e às vezes ele se referia muito aos seus sintomas depressivos e como lidar com ele. A terapia vai ajudar o paciente nesse sentido, né? A instrumentalizar ele, a tornar ele quase que um cientista de si mesmo, para entender como é que aqueles sintomas funcionam e como é que ele pode lidar com aqueles sintomas. Sejam com essas estratégias de colocar atividades, sejam com estratégias cognitivas de questionar os seus próprios pensamentos. Além disso, a TCC ela é muito efetiva em prevenir também o suicídio. Ela diminui em 50% as tentativas de suicídio nesse estudo aqui de follow-up de 1 ano e meio, né? Então, ela é bem efetiva na prevenção desse desfecho. A gente tem algumas outras intervenções, recentemente também, para a depressão. Isso aqui é a neuromodulação, né, o TMS. A gente também tem a estimulação direta contínua, né, que é o TDCS, que também são intervenções efetivas no tratamento da depressão, né? Além disso, a atividade física, isso aqui é um grande estudo, uma meta-análise que a gente chama, né, que reúne vários estudos que mostram que a atividade física é efetiva no tratamento da depressão, né? Tanto a depressão leve, moderada, mas também nos sintomas depressivos mais graves. É claro que quando a gente tem um episódio depressivo grave, a gente sempre tem que usar a medicação, né? E aí, em conjunto, a gente pode colocar a psicoterapia e a atividade física também, né? Além da atividade física, outras evidências também têm aparecido para terapia com luz, né, que é mais utilizada no Canadá, né, para depressão mais leve a moderada, e yoga e acupuntura também para depressão aqui de leve a moderada. Bom, eu queria, então, passar agora para mostrar algumas pesquisas que a gente tem desenvolvido nesse sentido, né? O acadêmico Luiz Lavinsky estava falando que durante esse período da pandemia, é claro, a gente teve essas consequências, né? Essas consequências que a gente tem na saúde mental das pessoas, mas a gente também tem oportunidades, né? E oportunidades de, quem sabe, prover a população com mais acesso à sua própria saúde, né? Que ela tenha mais insight acerca da sua própria saúde. E um universo que está crescendo muito nesse sentido é o universo digital, e o universo digital na saúde mental, né? Esse aqui é um editorial de uma revista famosa da medicina,
que mostra o potencial impacto do uso de aplicativos de smartphone para entregar terapia para o paciente, né? Intervenções relacionadas à terapia para o paciente, né? Sobretudo a terapia cognitivo-comportamental, né? Então, intervenções de terapia cognitivo-comportamental através de alguns aplicativos de smartphone, né? Então, a gente teve, agora no ano de 2020, em março, a aprovação do primeiro aplicativo, né? Uma prescrição digital. O médico prescreve o aplicativo para o paciente utilizar, né? Um aplicativo que foi aprovado pelo FDA, essa espécie de Anvisa americana, que trata a insônia, né? Então, era um aplicativo para tratar insônia. Nesse sentido, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu recentemente um aplicativo de TCC para depressão e a gente está conduzindo, então, um ensaio clínico randomizado para ver se esse aplicativo de TCC para depressão consegue melhorar em algum nível os sintomas depressivos dos pacientes, né? Tornando esse tipo de intervenção muito mais escalável, digamos assim, né? Então, o acesso a esse tipo de aplicativo acaba tendo uma dimensão muito maior, né? Como esse secretário da OMS falou, a gente tem a prevalência de depressão é muito alta, né? E dos transtornos de saúde mental como um todo, né? A conta não fecha muitas vezes porque a quantidade de profissionais ainda não é tão grande quanto é necessário, né? Então, um ângulo importante é a gente conseguir entregar alguns insights para a população acerca da sua saúde, até intervenções de uma maneira mais pervasiva, né? E treinar o médico da atenção primária no tratamento, muitas vezes, da depressão e de outros transtornos psiquiátricos, né? Então, esse é um estudo que está sendo conduzido pelo nosso grupo de pesquisa. Além desse, a gente tem feito, então, alguns questionários online acerca da saúde mental da população, né? O acadêmico Flávio Kapczynski também tem conduzido pesquisas nesse sentido, né? E a gente, então, aqui está conduzindo uma pesquisa em 3 ondas. A onda 1 foi coletada em maio, né? A onda 2 ela foi coletada no mês de junho, né? Um mês após, e a gente vai coletar a onda 3 agora em novembro, né? Então, a gente está começando a coleta dessa onda 3 em novembro. E a gente já analisou alguns dados dessa pesquisa, né? Desses questionários acerca do impacto da pandemia na saúde mental da população. Especificamente, a gente testou a seguinte hipótese: será que o distanciamento social, o tempo de distanciamento social, o fato de morar sozinho, não sair de casa e a sensação de solidão estão associados ao desenvolvimento de ideação suicida? Então, essa foi a hipótese que a gente quis testar. A gente quis ver se o distanciamento social está associado ao desenvolvimento de ideação suicida, como foi colocado por aquele artigo da revista Lancet, uma famosa revista do campo da medicina, né? E o que a gente achou? Primeiro a gente corrigiu para uma série de variáveis, né? Então, só que como exemplo, essa nossa análise foi controlada por uma série de variáveis que muitas vezes estão relacionadas à ideação suicida, né? Então, idade, sexo, crise financeira, qualidade das relações familiares, trauma na infância, entre outras variáveis, foram controladas na análise. E o que a gente achou? A gente achou que solidão é que foi a única, digamos assim, o único construto associado à incidência de ideação suicida. O tempo de distanciamento social, o fato de morar sozinho e sair de casa não foram significativos quando controlados. O que foi significativo foi a sensação de solidão, né? Ou seja, isso me remete a uma frase muito interessante da terapia cognitivo-comportamental, que é de um filósofo grego chamado de Epíteto. Ele dizia que o que angustia o homem não é o fato em si, mas a interpretação que ele tem do fato, né? Então, aqueles que se sentiram com solidão durante o distanciamento social é que desenvolveram ideação suicida. Eventualmente, a pessoa pode estar mais restrita em casa, morando sozinha, mas ela pode estar muito conectada com as outras pessoas através da mídia, através das ferramentas online, né? Então, as ferramentas online, né, esse contato que a gente está tendo agora aqui na nossa atividade, né, os meetings com amigos, colegas, familiares online, tudo isso ajuda na prevenção da ideação suicida e na melhora da solidão, né? Então, a solidão aferida por essa escala, que é chamada de UCLA, é que foi, na verdade, associado à ideação suicida. Existiam pessoas que estavam em distanciamento social, morando sozinha, mas não se sentiam solitárias, e aí elas não desenvolviam ideação suicida, né?
Com esse dado dessa pesquisa, que ainda não está publicado, a gente vai publicar, a gente acabou de analisar recentemente, eu termino minha apresentação com essa frase do Epíteto, né, desse filósofo grego, né? O que perturba o espírito do homem não são os fatos, mas o julgamento que fazem a respeito dos mesmos. Muito obrigado. Passo a palavra para o acadêmico Luiz Lavinsky. Realmente tenho que lhe felicitar pelo conteúdo, pela forma de apresentação apropriada para a população-alvo, que é uma linguagem jornalística que permitiu e permite agora no YouTube que se entenda bem esse tema, o tempo que preservou e, portanto, só méritos que nós todos aplaudimos e agradecemos. Considerando que isso é uma etapa de outros acontecimentos dentro da academia, certamente ficou marcada sua presença e haveremos de ter o prazer de outros momentos nos privilegiar com as mesmas. Como eu disse no início, nós temos uma manhã de gala e para coroar essa manhã temos um dos cientistas mais importantes do Brasil, não é dito por mim, é pela mídia e pelos pares, que é o nosso acadêmico Flávio Pereira Kapczynski. Eu vou apresentá-lo, mas vou ter que fazer uma síntese da síntese, já que tem um currículo extraordinário, como é o caso do Dr. Ives também. Hoje pela manhã tive uma satisfação, porque rememorávamos que em 2002, 2003, o Dr. Flávio assumiu um laboratório temático no centro de pesquisas que eu montei e dirigi por anos ali no Hospital de Clínicas. E dizia ele que foi uma das sementes que propiciou a sua brilhante carreira. Isso gratifica muito poder ouvir. Mas, na verdade, o que fez sua carreira foi seu grande talento, e nós vou ilustrar com alguns comentários. Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina e pesquisador do CNPq. Em 2013, sua contribuição como mentor de jovens pesquisadores foi reconhecido com o prêmio Morgan Shaw Award, não sei se é bem assim que se pronuncia, da International Society for Bipolar Disorders. Seu trabalho como mentor já soma 50 alunos de pós-graduação e 18 de pós-doutorado. Em 2016, seu trabalho como pesquisador foi reconhecido pela revista Lancet Psychiatry, com um artigo descrevendo sua trajetória acadêmica e conquistas. Isso não é por grandes méritos. Sua liderança tem sido amplamente reconhecido, sendo escolhido para diversos cargos de influência, tais como vice-presidente de pesquisa da International Society of Bipolar Disorders, diretor de pesquisas do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, GGPG, diretor do Instituto Nacional de Medicina Translacional, diretor do Psychiatric Hospital da Universidade Psychiatric Hospital na University of Texas, em Houston, diretor do Neuroscience Graduate Program na McMaster University em Hamilton, Ontário, e foi recentemente apontado como diretor do novo Centro for Clinical Neuroscience da McMaster University. A produção científica inclui 8 livros editados na área de psiquiatria
e mais de 475 publicações em artigos nacionais e internacionais. Cabe salientar que o professor Kapczynski é um dos cientistas mais citados no Brasil, com mais de 30.000 citações e um índice H de 92 do Google Scholar. Realmente faz jus a esse conceito de ser um dos grandes, não, dos maiores cientistas nacionais e, portanto, é um orgulho para nós tê-lo como acadêmico da nossa academia e tê-lo como comentarista hoje nesse evento. Com a palavra, então, professor Flávio. Muito bem. Então, eu agradeço ao professor e acadêmico Luiz Lavinsky pela gentil apresentação e saliento que entre vários títulos e essa trajetória na clínica e pesquisa, um dos que muito me honra é o de membro da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, dividindo esse privilégio com os confrades que aqui se encontram. Então, comentando a palestra do professor Ives Passos, tá, eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Ives, se a telemedicina, se esse atendimento remoto na área de psiquiatria é só algo da Covid ou se veio para ficar? Bom, acadêmico Flávio, então esse é um ponto extremamente relevante, né? Eu acho que o acadêmico Luiz estava comentando acerca dos aspectos também positivos que vieram com a pandemia, né? E essa aceleração, não só do universo digital, mas também do atendimento online, foi um avanço que, de fato, veio para ficar. Eu imagino que alguns pacientes, por exemplo, eles até têm se beneficiado com esse tipo de atendimento, no sentido de ser um atendimento mais ágil, ele não precisa do tempo de deslocamento, eventualmente, ou até de ser atendido por profissionais que estão numa região diferente da qual o paciente está, né, de outros estados ou eventualmente até de outros países, né? Então, um benefício, se é que nesse cenário que a gente vivenciou, a gente pode extrair alguns benefícios, foi esse do avanço da telemedicina, né? Então, a gente já tinha alguns países mais consolidados nesse tipo de abordagem. Eu acho que o Brasil agora, digamos assim, conseguiu avançar substancialmente na implementação da telemedicina, né, desenvolvendo não só digamos assim, essa nova tecnologia na prática do dia a dia do médico, mas também a infraestrutura dessa tecnologia, né? Hoje a gente tem umas quantas plataformas que entregam a telemedicina, né? Uma delas a gente está utilizando até aqui, né, para fazer essa apresentação. Então, a telemedicina, na minha percepção, assim como a telepsiquiatria, ela veio para ficar, né? Ela dá uma certa agilidade no atendimento, dá uma oportunidade de pacientes em locais remotos de terem acesso ao contato com especialistas, né, muitas vezes. E, é claro, tem suas limitações, né? É muito importante, muitas vezes, sobretudo no atendimento de saúde mental, a linguagem não verbal do paciente. Por isso que é interessante, muitas vezes, a gente fazer o atendimento com a câmera ligada, né? Mas, mesmo assim, a gente não consegue capturar a riqueza também de uma consulta presencial nesse sentido, né, da linguagem não verbal. E existem casos, aqueles casos mais graves, que têm risco, eventualmente, que talvez a consulta presencial ainda vá ser superior. Muito obrigado, professor Ives. Corroborando suas palavras, nessa quinta-feira passada, eu participei do evento da Academia Nacional de Medicina. Nossa Academia Nacional de Medicina, também entidade parceira da nossa Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina, onde verificamos que um clínico importante de São Paulo, o professor Jairo Tabacou Irã, que é um endocrinologista, nos colocou que a clínica dele, por vários fatores, sua própria idade e familiares com risco, né, alto risco para infecções,
se transferiu integralmente para a telemedicina. E ele não perdeu nenhum paciente e aumentou sua clínica, que é uma clínica muito movimentada na cidade de São Paulo e no Brasil todo. Outro fator é que ele disponibilizou um aparelho, vários, na verdade, para os pacientes que monitoram glicemia e outros parâmetros, e de forma, então, que ele consegue fazer uma medicina de alto nível e alta complexidade, assim, via telemedicina. Destacado o fato que, mesmo não sendo infectologista, ele atendeu 270 casos de Covid, fazendo os devidos encaminhamentos, monitoramento, e encaminhando, às vezes, facilitando a internação quando necessário. Importante salientar que, dessa casuística, nenhum dos pacientes morreu, né? Então, é uma experiência bem sucedida. E eu gostaria agora de, na verdade, passar a palavra para o acadêmico Sérgio de Paula Ramos, nosso confrade, da área de dependência química. E eu gostaria de saber, dentro da sua visão, como que essas questões que o Ives trouxe sobre tristeza, ansiedade, se relacionam com a questão do uso de substâncias, álcool e drogas durante a pandemia. Bom dia a todos. Muito obrigado pela deferência, Flávio. Eu queria me associar aos elogios para a apresentação do Ives, dando uma aula de como traduzir o saber científico para a comunicação popular, né? Achei fantástico. Uma coisa que na sua apresentação, Ives, me chamou a atenção e vai tentando, nesse sentido, responder a pergunta do Flávio, é a menção que fizeste ao Churchill. No próximo Congresso de Psiquiatria, eu vou apresentar numa mesa justamente se o Churchill era um alcoolista, né? E um alcoolista que chegou aos 90 anos de idade, né? Então, o Churchill se refere ao próprio alcoolismo, ou ao próprio beber, ele não se refere ao alcoolismo, ao próximo beber, ele diz uma frase que para mim é meridiana. Quando eu era jovem, eu tinha uma regra de jamais beber destilados antes do almoço. Agora eu mantenho a regra, só que é antes do café da manhã, né? Então, é flagrante que ele tinha uma visão que ele consumia álcool, ele tinha uma visão que ele sofria do que ele chamava o cão preto, né? Que é a depressão dele, ele se referia a ela como cachorro preto, né? Mas na associação da depressão com o exacerbado consumo de álcool, né, nenhum tratamento funcionou, né? A inquietação é que, como um paciente deprimido, né, desse jeito, e um grande consumidor de álcool, não só chegou aos 90 anos, como pode-se dizer que ganhou quase sozinho uma guerra, né? E justamente no período da guerra teve um padrão exacerbado em cima do que já era grande, né, de consumo. Então, o que eu vejo, Flávio, deixando essa questão do Churchill aí para o Ives, é que nós notamos agora, eu também acho que a telemedicina veio para ficar, e eu também tive a experiência de aumentar a minha clínica durante a pandemia, que eu estou atendendo exclusivamente há 7 meses online, né? E o que eu notei? As pessoas que tinham um padrão razoável de ingestão de álcool, essas mantiveram o padrão ou até mesmo reduziram, preocupados com imunodepressão causada pelo álcool. Agora, as pessoas que já tinham um problema com a bebida, essas aumentaram o consumo. Então, é até depoimento anedótico de dono de supermercado, que o consumo de bebidas alcoólicas aumentou na pandemia. Sim, aumentou baseado nesse subgrupo que já bebia muito, né? Então, essa é a minha impressão. E o mesmo se nota com os consumidores de outras drogas de abuso, né? O pessoal da maconha foi com mais voracidade na maconha, o pessoal da cocaína se perdeu, né? Isso eu notei claramente. Então, curioso pelo como é que o Ives estudou o caso do Churchill, porque o caso do Churchill, para mim, Ives, e aqui termino, é exemplar no sentido de esta associação de depressão
antidepressivos e consumo de álcool é uma associação nefasta, né? Então, me parece, gostaria de ouvir a tua opinião. E obrigado, Flávia, pela oportunidade. Professor Passos. Bom, obrigado pelos comentários, acadêmico Sérgio de Paula Ramos. Então, esse caso do Churchill é um caso muito interessante, né, porque ele deixa relatado na obra dele o sofrimento que ele tinha, né, da saúde mental dele, digamos assim. E num tempo que, basicamente, não se tinha tratamento mais efetivo, né, para as doenças psiquiátricas, né, o tratamento da depressão e também na época, né, dos transtornos por uso de substância ainda engateavam naquele período, né. Acho que é um caso muito rico, né, para ser estudado. Fiquei feliz em saber que o acadêmico vai abordar esse tema em um momento agora futuro, né. E eu acho que estudar às vezes essas expressões da doença em famosos, digamos assim, escritores, acaba sendo muito interessante para implementar o nosso conhecimento, né? Recentemente, o acadêmico Flávio, também, Kapczynski, a gente fez uma apresentação acerca da Virginia Woolf, né, estudando o curso do transtorno bipolar nessa famosa romancista inglesa. Né? Então, é, de fato, um ângulo interessante, né, essa interface entre a ciência e a arte. Né? Ainda complementando na questão da telemedicina, eu acho também que a telemedicina ela não só veio para ficar, como a gente estava comentando, mas se monta toda uma infraestrutura em volta dela, né? E cabe ressaltar também o crescimento desse universo digital que vem com ela, né? Então, hoje a gente tem uns quantos aplicativos que ajudam na avaliação do paciente, né? Então, especificamente agora na área da saúde mental, a gente tem aplicativos que monitorizam os sintomas do paciente, né, os sintomas relacionados à saúde mental do paciente, e, eventualmente, talvez alguns aplicativos que vão ajudar o paciente a lidar com o sofrimento mental. A gente já teve o caso agora de aprovações recentes no FDA desse tipo de intervenção, né, e que, com certeza, através da telemedicina, fica até mais fácil da gente interagir com esses dispositivos, né, essas novas tecnologias que vem com digamos assim, um mundo digital na medicina. Muito obrigado, professor Passos. E eu gostaria de ouvir o nosso confrade, o acadêmico Paulo Belmonte de Abreu, sobre essa questão que o Dr. Passos levantou do uso de ketamina, né? E lembrar que o Dr. Paulo Belmonte de Abreu está liderando uma nova subespecialidade da psiquiatria no nosso meio, que é a psiquiatria de intervenções, né? Algo que antigamente jamais se imaginaria, mas a infusão de ketamina é uma delas, mas existem múltiplas. E como fica, professor Abreu, então, essa questão ketamina, outras intervenções e telemedicina, né? Tem coisas que é possível fazer por telemedicina, mas a infusão tem que ser feita no consultório. Como é que fica essa interface? Bom dia a todos. Obrigado, Flávio, pela oportunidade de falar em cima da bela exposição do professor Ives. No que conta, de forma geral, até a Associação Internacional de Neuromodulação fez uma publicação dizendo que o COVID pode, sim, não só acelerar pesquisas nessa área de neuromodulação, que estavam indo mais tímidas, né, que eram mais para monitorar sintomas à distância, chamar pacientes, para, inclusive, a parte de intervenção. Então, no repertório que nós temos hoje de intervenções em psiquiatria, nós temos, assim, dividindo as invasivas e não invasivas, vamos dar ênfase nas não invasivas, né, que são praticamente qualquer forma de estímulo que atinja o cérebro. Então, seja estímulo elétrico, estímulo magnético, estímulo fotônico, de luz, de espectro infravermelho, a ultrassom. Então, todas elas são técnicas que já estavam sendo usadas, muito em fisioterapia, algumas em neurocirurgia, né? E que se viu que
mudando os parâmetros, seria a frequência, intensidade, duração do estímulo e característica da onda, sim, pode inverter, que o que destrói pode ajudar a regenerar, o que inibe, mudando o parâmetro, pode passar a estimular, e vice-versa. Então, várias coisas que já estavam sendo usadas para destruição, por exemplo, de tumores, tumores cerebrais e outros, podem, mudando o parâmetro, conseguir ativar regiões, por exemplo, cerebrais, seja agudamente afetadas por um AVC, mas também por depressão. Tá? Então, abriu esse repertório. Então, mas o que nós temos hoje? A grande questão é segurança na regulagem, porque errou a regulagem, em vez de piorar, melhorar, piora. Tá? O que é mais fácil, isso eu já tenho animado por essa publicação, e iniciei, assim, por exemplo, com pacientes que são de familiares de médicos no interior, que estavam assim, gente que precisava fazer ECT, e os hospitais fechados. Vamos tentar, porque existem evidências do TDCS, então o que eu fazia? Agendava, e agendei, vários familiares vêm, eu treino a usar um aparelho, já tem 2 regulados pela Anvisa no Brasil, e deve ter pelo FDA mais uns 3 ou 4, e outros que não regulados, mas que também funcionam e que são até relativamente baratos. Então, treinava no uso do aparelho, marcava as regiões cerebrais, porque tem que marcar. Se errou a região, perde efeito ou dá um efeito inverso. Ou o parâmetro, porque em vez de estimular, tu pode inibir, se mudar simplesmente, por exemplo, na corrente contínua, polo do positivo ou negativo. Mas tive, alguns não funcionam nada, mas alguns as pessoas dizem, olha, incorporaram essa rotina. Gente que tinha, por exemplo, um componente de depressão que é difícil de resolver, que é a anedonia, que é falta de gosto pelas coisas, falta de satisfação na coisa do dia a dia, seja numa alimentação, num filme, num contato com uma pessoa, né? Com algumas montagens que incluem região frontal, mas também área de córtex temporoparietal, ficava dizendo, olha, estou normal, volto a sentir prazer, só que, claro, se para, o efeito às vezes dura 1 mês e se parou, volta. Então, tem gente que comprou e estava usando isso constantemente em casa. Então, a estimulação elétrica transcraniana realmente uma coisa que funciona, e eu tenho feito, às vezes, consultas online que a pessoa e o familiar mostra como é que é a montagem, mostra a colocação na cabeça, mostra o aparelho, tá? E isso funciona e está indo bem. A ketamina, na verdade, ela tem nessa forma de aspirada, ou mesma forma de injeção subcutânea, que é o que a gente está preferencialmente até agora chegada, porque foi licenciada esse mês, agora em outubro, pela Anvisa, o spray nasal. Mas só não tem muita noção do preço. Esse spray nasal pode ser feito em consultório. Então, a pessoa vai ver com isso, suicídio grave, que teria que hospitalizar, tu pode fazer em consultório. Não acho seguro, a não ser que o médico vá em casa, porque nós já fizemos há uns 3, 4 anos no Hospital de Clínicas, as infusões. Às vezes a pessoa tem uma experiência psicodélica, de dissociação, de sair do corpo, e tem gente que se assusta muito com isso. Então, não é uma intervenção que o pessoal tem que ser assistida. A gente tem que ficar do lado do paciente 1 hora, 1h30, até ele voltar ao normal, porque a gente não sabe como prever essa viagem, né? A outra complicação é crise hipertensiva, mas assim, a média aumenta 10 a 20% da pressão sistólica, diastólica, no máximo 10%, é relativamente seguro. Mais de 2.000 casos, não há nenhum caso de crise hipertensiva, mas dissociativa muito. Então, as pessoas se assustam, tem que ser com alguém junto. O TDCS não. O TDCS pode ser feito à distância. E agora, eu até já comprei um aparelho que tem um canadense, que são de diodos de luz infravermelha. Eu comprei um capacete de LED que foi usado em estudo para a prevenção da perda cognitiva em Alzheimer,
que é um aparelho de luz e que se regula. Ele é seguro, porque ele tem uma regulagem fixa que impede, desliga automaticamente, e que foi feito um ensaio clínico randomizado e grande, em que mostrou que preveniu, retardou a perda cognitiva em idosos vivendo com cuidadores. Então, isso, e essas luzes, tem um colega nosso, Marco Calderaro, que ficou um ano em Boston estudando isso com um grupo da Harvard. Também nós estamos montando um estudo até de construção de um aparelho nacional, porque a luz infravermelha aplicada em pontos corretos do cérebro também é antidepressiva, e essa pode ser em casa, é um capacete que toda pessoa veste, né? E fica, e idealmente até estimulando o cérebro. Parece que há uma interação de ativação cognitiva com isso. Bom, eu não vou me prolongar demais, mas então assim, o Covid acelerou esse desenvolvimento e abriu a chance da gente, e já tem como ofertar isso, seja o tratamento remoto, que a pessoa treina no equipamento e usa em casa, ou coisas que tinha que ir para o hospital fazer em ambiente hospitalar, que pode ser feito com segurança em consultório, e são intervenções com a ketamina que alivia, às vezes em 2 horas terminou o suicídio, a pessoa não pensa mais, né? Então é uma coisa assim, e até foi um paradigma importante que se tinha, assim, porque se achava que tinha que esperar 2 semanas. Não, a ketamina pode resolver em 2 semanas, em 2 horas, só que tem que fazer 8 sessões, né, ao longo de 2 a 4 semanas. Então, também, porque se fizer uma e parar, a maioria dos casos recai, mas a gente já encontra um efeito muito imediato. Então, é um arsenal que está entrando, e acredito que vai ficar após a pandemia, principalmente pela praticidade e pela eficiência dela. Muito bom. Obrigado, confrade Paulo Abreu. Antes de passar a palavra para o confrade Valdomiro Manfroy, eu passo de volta ao professor Passos, parece que o papel realmente desse médico pós-Covid, ele realmente está numa certa curadoria, né? Aquilo que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que pode ser feito via telemedicina e aquilo que precisa do médico presencial. O que o professor Passos comenta a esse respeito? Bom, como a gente estava comentando, né, a telemedicina ela veio para ficar, e outras tecnologias em paralelo também foram aceleradas durante esse período da pandemia, né? Eu destacaria, como falei, pontuei algumas vezes, o uso de aplicativos. Mas avançando um pouco mais nesse assunto, existe um pesquisador famoso, cardiologista americano, chamado de Eric Topol. É um cientista muito consolidado, um dos mais citados na história da cardiologia. E ele compara o uso de aplicativos, né, desse universo digital, com a máquina de imprensa. Assim como a máquina de imprensa popularizou os livros, que antes eram um objeto de luxo e que era muito caro adquirir um livro, os aplicativos também vão ajudar um pouco a popularizar a saúde. E em que sentido? Né? Fazendo um link com a telemedicina. Né? Através de aplicativos, a gente vai monitorizar os pacientes em tempo real, né? De uma maneira mais próxima, né? Para quem é da área da saúde mental, sabe o quão é importante isso, né? Então, a gente tem uma perspectiva, né? Muitas vezes os pacientes eles são atendidos em intervalos semanais ou mensais, né? E quando ele vai à consulta, ele reporta o que ele está sentindo do dia de hoje ou do dia imediatamente anterior. O viés de memória faz com que o paciente não reporte bem o que aconteceu entre as consultas, né? Com essa monitorização, com esses sensores e aplicativos, a gente vai ter uma visão mais clara, né? mais cristalina do comportamento do paciente. Além disso, esses aplicativos eles vão ajudar no diagnóstico também do paciente, né? Me surpreendeu, eu sou professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e supervisor do programa de residência de psiquiatria, estava supervisionando uma residente no primeiro ano, e aí a gente estava atendendo um caso de um paciente que a gente suspeitou, né, era um paciente que tinha um déficit intelectual, e a gente suspeitou que talvez tivesse alguma doença genética ali por trás. E ela disse para mim, olha, eles têm um aplicativo aqui que eu tiro a foto do paciente e vendo a face do paciente, ele coloca as hipóteses diagnósticas mais prováveis.
né? E eu achei muito interessante aquilo, né? Era um aplicativo bem estabelecido, com alguns estudos científicos por trás. Então, assim, essas inovações que vieram, elas vieram de fato para ficar. Elas foram aceleradas durante a pandemia, né? Com o FDA aprovando alguns aplicativos para uso na prática clínica. Então, de fato, é uma coisa que vai auxiliar muito o médico, né? O primeiro aprovado desse universo digital foi um dispositivo que utiliza técnicas de inteligência artificial para dar o diagnóstico de retinopatia diabética, né, que também é um ângulo interessante. Então, vai nos ajudar a monitorizar os pacientes, a diagnosticar com mais precisão e também, quem sabe, a intervir também, né? Então, junto com a telemedicina, vem todo um arsenal do universo digital que vai entrar, né, que vai enriquecer a prática clínica e nos auxiliar no cuidado também ao paciente, né? Muito bem, doutor Passos. Nós temos dois acadêmicos que gostariam de se manifestar. O professor e confrade Valdomiro Carlos Manfroy, ao qual passo a palavra, e na sequência o acadêmico Prates e confrade também quer fazer um comentário. Então, confrade Manfroy, por favor. Eu acho que talvez ele tenha saído, então eu vou pedir para o confrade Prates que dirija então sua pergunta ao professor Passos. Você ligar o teu microfone, Gilberto. Liguei. Em primeiro lugar, eu tenho feito a pergunta pelo chat aqui, né? Eu tenho que parabenizar. Eu que sou cirurgião, né, muito afastado das vezes clínicas, fiquei impressionado com o que eu aprendi hoje. Então, eu parabenizo tanto o apresentador Passos como o nosso confrade Kaczynski. O que eu perguntei foi o seguinte: se indicado, qual a droga que deveríamos tomar no distúrbio do sono? Professor Passos. Muito obrigado pela pergunta, acadêmico Prates. Então, o sono, né, as alterações no padrão de sono, é interessante buscar um diagnóstico, se tem eventualmente a depressão, por exemplo, que o tema de hoje pode estar associado à depressão como um sintoma da depressão, né, a insônia, pode ser o transtorno de insônia per si também, e existem outros, os transtornos de ansiedade, eventualmente também, eles cursam eventualmente com sintomas de insônia. Então, se ele estiver ligado a um transtorno de saúde mental, o tratamento principal é o do próprio transtorno de saúde mental, né? Em geral, para a insônia, a gente primeiro aconselha as mudanças de higiene do sono, que são aquelas que eu coloquei na apresentação, né? Então, ter um padrão de sono regular, evitar café, chimarrão, álcool antes de dormir, porque altera o padrão de sono, fazer atividade física pela manhã, porque regula também o padrão de sono, evitar sonecas prolongadas durante o dia, usar a cama somente no momento de dormir. Então, se essas medidas são implementadas, o tratamento do transtorno, eventualmente, que pode estar ali acontecendo, é também tratado, existem algumas medicações que, eventualmente, a gente pode utilizar para o sono também. Então, quais seriam elas, né? Algumas que a gente tem utilizado na prática clínica. A trazodona é um antidepressivo que tem uma ação sedativa e tem sido utilizado em baixa dose para melhorar o sono, né? Que mais? Então, a quetiapina em baixa dose é uma medicação também que em baixa dose modula também o sono. Tem um outro antidepressivo chamado de mirtazapina, que também em baixa dose também auxilia no sono. E aí a gente tem outras medicações também, né? A gente tem o Stilnox, né, que é o Zolpidem, né, que é uma medicação que age de uma maneira interessante na insônia inicial, aquela pessoa que tem dificuldade de pegar no sono, né? Então aí o Stilnox ele tem essa. A gente tem também outras medicações como os benzodiazepínicos, que claro, como aí clonazepam, alprazolam, que podem ser utilizados também para tratar a insônia, mas com muito cuidado pelo potencial de adição, né, que eles têm, né, tanto os benzodiazepínicos como também o Stilnox, né? Então essas são algumas intervenções, né? Mais recentemente a gente também tem visto com frequência na prática clínica a melatonina, também como uma intervenção
para ajudar na insônia. Nós temos comentário... Muito obrigado, colega, pela gentileza da resposta. Bom, obrigado. E temos também o confrade Rogério Xavier perguntando ao Dr. Passos essa questão, né, a propósito do Winston Churchill, doença mental, criatividade, produtividade, afinal, doença mental como depressão e alcoolismo, como sofria o Churchill, faz bem ou faz mal? Essa é uma interface muito interessante, né? A gente tem algumas pessoas famosas, seja no campo da literatura, mas também alguns pintores famosos, né? Talvez o Van Gogh seja um caso ilustre, que tinham um sofrimento mental importante, né? A arte não deixa de ser uma maneira de expressar nossas emoções, né? E, eventualmente, uma pessoa que está também passando por um sofrimento mental pode expressar suas emoções através da arte, né? Existem alguns estudos na literatura mostrando, por exemplo, que pessoas que são parentes de pessoas com transtorno bipolar, às vezes podem até ter um desempenho intelectual mais digamos assim, acima da média, né? Os pacientes, sobretudo aqueles, às vezes, com transtorno bipolar tipo 2, né, na fase hipomaníaca, pode ter um aumento ali da sua produtividade. É claro que quando aí já entra em um episódio mais maníaco, aí já se perde o funcionamento social, já se quebra completamente, né? Então, essa interação entre arte e saúde mental, ela tem sido, ela é muito rica, né? E tem muitos ângulos aí que a gente pode abordar, né? Um caso interessante que eu acho, acadêmico, Rogério, é esse da Virginia Woolf, que a gente comentou, né? Ela, além do Churchill, que a gente estava comentando, né? Como eles falavam acerca das suas emoções nas suas obras, né? E a Virginia Woolf é interessante que ela passou por um período muito produtivo. Claro que esse período produtivo era das características dela, né? Ela era uma mulher à frente do seu tempo e tinha, digamos assim, uma produtividade e uma visão muito à frente, né? Ela foi muito importante na consolidação do papel da mulher na sociedade, né? E ela foi muito produtiva, e eu acho que de uma maneira independente do seu próprio transtorno de saúde mental, mas também à medida que ela foi, digamos assim, os anos foram passando, e pelos episódios que ela teve, tanto depressivos como episódios de mania, né, episódios maníacos, né, a trajetória da doença acaba lá pelas tantas piorando a cognição dela, né? O acadêmico Flávio Kapczynski estuda bastante esse ângulo que a gente tem chamado da neuroprogressão, né? Então a trajetória da doença não tratada, por isso que é importante o tratamento da doença, muitas vezes, se a gente não trata o transtorno ali, o paciente lá pelas tantas vai tendo múltiplos episódios e surtos e acaba tendo um prejuízo cognitivo. Daí a importância do tratamento também desses pacientes. Dr. Passos, o acadêmico Luiz Carlos Corrêa da Silva lhe direciona a seguinte pergunta: e o peso da espiritualidade, né? Mundo pós-pandemia, conectado, mas existe um papel para a espiritualidade no amparo de pessoas que sofrem de doença mental? Obrigado pela pergunta, acadêmico Luiz Carlos. Esse ângulo da espiritualidade, da religiosidade, é um ângulo interessante de estudo na medicina, né, e particularmente também na saúde mental, né? Existe uma diferença entre espiritualidade e religiosidade, né? A espiritualidade, ela muitas vezes está ligada a uma busca pessoal de um sentido para a vida, né? Então, com experiências nesse sentido, né, de uma busca pessoal. A religiosidade já tem uma estrutura, né, é muitas vezes ligado a um dogma religioso que tem uma estrutura consolidada ali de preceitos que são passados de geração para geração, né? E a gente tem uns quantos trabalhos científicos, né, mostrando que a espiritualidade e a religiosidade estão, por exemplo, associadas a menos ideação suicida, né? Então, a professora Neuza Rocha, ali da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem desenvolvido uma linha de pesquisa relacionada à espiritualidade e religiosidade, né? Eu lembrei agora também do Dr. Bruno Paes, que defendeu recentemente o doutorado dele relacionado
a essa área, né? Então, essas pessoas digamos assim, que cultivam a espiritualidade, elas parecem, né, através cultivando os seus preceitos e entrando em contato com a espiritualidade, a religiosidade, parece que é uma maneira de, lá pelas tantas, ajudar na saúde mental, né? É claro que essa é uma relação complexa, existem casos e casos, né? Existem casos, eventualmente, de pacientes, por exemplo, que têm toque, e aí tem uma relação com a religião que talvez não seja uma relação mais saudável, né? Que aí tem que ser abordado. Tem que se ver caso a caso, mas muitas vezes a espiritualidade e a religiosidade ela vai ajudar também nos sintomas de saúde mental. Muito bem, doutor Passos. Como não há mais nenhuma pergunta, nós devolvemos a palavra ao coordenador da nossa sessão, o acadêmico Luiz Lavinsky, para que faça as suas considerações. Bem, seria redundante nós avaliarmos de novo essa sessão. O Dr. Prati já nos disse o que sentiu, que aprendeu muito. Eu acho que nós todos aprendemos muito. Somos gratos pela presença, pela doação dessa experiência, desse conhecimento tão importante, tanto para nós da área da saúde, quanto para a população, que certamente se privilegiaram. Nós estamos bem no horário, parece que estamos hoje cronometrados, pediria para o doutor Sérgio dar as palavras finais de encerramento, já que é membro da diretoria e psiquiatra, e agradecer a todos os que participaram nos comentários, que realmente enriqueceram, o doutor Abreu e todos os demais. Então, doutor Sérgio, por favor. Muito obrigado pela deferência, acadêmico Lavinsky. Foi realmente uma manhã muito proveitosa, tanto de conteúdo quanto do jeito de se expor, que certamente vai prestar um serviço de grande utilidade pública no YouTube, né? Queria parabenizar o Ives mais uma vez pela palestra. O Flávio conduziu muito bem a questão de comentários e perguntas, e eu também, não foi só o Prates, né? Eu também saí enriquecido desta manhã, e acho que isso pode ser um sentimento compartilhado. Então, agradeço a todos pela atenção, pela convivência conosco nessa manhã, e dou por encerrado, então, os trabalhos. Um bom fim de semana para todos.